Olá pessoal, hoje vai ser o dia da nossa sessão cultura. Você sabia que jogos de tabuleiro em geral são tão antigos quanto a própria humanidade? Acredita-se que o ser humano aprendeu a brincar e jogar antes mesmo de começar a falar. Então, jogar está na nossa essência, nos faz humanos jogar, compartilhar esses momentos com as outras pessoas. E hoje eu queria falar um dos primeiros jogos que acredita-se e bem estabelecidos que a humanidade começou a jogar, que é justamente o xadrez. A origem do xadrez é um pouco controversa, mas acredita-se que ele surgiu na região ali onde hoje é a China por volta de cerca de 300 anos antes de Cristo. E ele se espalhou pelo mundo todo. E a cada região que ele entrava, ele ia absorvendo as culturas locais, ia mudando as regras, ia mudando os formatos das peças, até que aproximadamente no século XV, ele tomou essa cara que a gente conhece hoje, com essas peças mais clássicas, e ele foi amplamente difundido por toda a Europa. Então foi um jogo bem popular, foi jogado por todos, e a partir do século XVIII, começou a se formar os primeiros clubes de jogos de xadrez. Então era uma cultura muito forte, e é até hoje. Existem xadristas famosos que as pessoas adoram assistir, as suas jogadas de mestre. E hoje eu quero explicar um pouquinho desse jogo para vocês. Para quem ainda não conhece, e acha que é um jogo difícil, é um jogo para intelectual. Não, você não precisa ser um intelectual para jogar xadrez. Basta conhecer as regras. O xadrez exige um pouco de estudo, porque o xadrez, por que ele fez um grande sucesso há milênios, o jogo de xadrez? Porque ele é um jogo de guerra, e na antiguidade era muito comum o planejamento, a estratégia de guerra. Então o jogo de tabuleiro retrata muito isso, os combates, toda a dinâmica de um combate. Então se você já jogou War, por exemplo, o War é uma versão resumida do jogo de xadrez. É um jogo de bem estratégia pura, e tem milhões de combinações, jeitos possíveis de você atacar e vencer seu adversário. Vamos mostrar um pouquinho do jogo agora. O tabuleiro é esse clássico, 8x8, são 8 quadrados na linha, 8 quadrados diagonal, na horizontal, formando o tabuleiro, com as cores alternadas. A primeira peça que eu gostaria de mostrar para vocês é a torre. Ele tem esse formato de torre, Então cada peça no xadrez tem um movimento. Então a torre, ela move quantos espaços quiser na horizontal e na vertical, ou em termos de xadrez, na fileira e na coluna. Ele faz esse movimento aqui. Pode vir em qualquer posição. A outra peça é o bispo. Ele tem esse jeitão dele aqui, clássico. E o movimento dele é nas diagonais. Então ele sempre se movimenta pelas diagonais. Um fato interessante do bispo é que no jogo de xadrez cada jogador possui 2 deles, e um fica na casa escura e outro fica na casa clara, e eles nunca vão trocar dessa posição. Então sempre tem o bispo da casa escura e o bispo da casa clara, Então nunca eles vão conseguir estar na mesma fileira. Ele sempre vai se movimentar pelas diagonais. A terceira peça é a peça mais forte do jogo, é a rainha. Ela junta os movimentos da torre e do bispo. Ela tem o mesmo movimento da torre,
né, na horizontal e na vertical, ou linhas e colunas, aliás, fileiras e colunas. E também tem o mesmo movimento do bispo. Ela vai pelas diagonais. E diferente do bispo, que ele está preso numa casa branca ou escura, como a rainha também tem o movimento da torre, ela pode alternar entre as cores das casas. E tem o rei, que a função do jogo é proteger o rei, né? O rei nunca pode ser derrotado, né? Se o adversário encurralar seu rei e dar o famoso checkmate, você perdeu o jogo, né? O rei tem o mesmo movimento da rainha, porém ele não anda ilimitado, ele anda apenas uma casa. Então ele pode o movimento da torre ou nas diagonais também, né? Então é o mesmo movimento da rainha, porém só uma casa de cada vez. E tem o cavalo. O cavalo tem um movimento um pouquinho mais diferente dos outros. Ele faz um movimento de L. Por exemplo, aqui, ó, ele vai andar 3 casas para frente e uma para o lado. Assim, ó, 3 para frente e uma para o lado. Ou também uma para o lado e 3 para frente. Então ele sempre anda nesse formato, né? Como se realmente ele fizesse um L. E uma diferença entre as outras peças, ele pode pular as peças, que nem aqui. Se eu fizesse o L aqui, viesse uma para cá e 3 para frente, ele pularia a peça. É uma peça bem estratégica também essa. E finalmente, temos os peões. Os peões, eles só podem andar para frente, né? Então ele nunca vai ir mover do lado ou na diagonal. É sempre um movimento para frente. Porém, quando ele vai atacar, aí ele ataca na diagonal. Por exemplo, está uma situação parecida com essa, ele não pode avançar porque tem um outro peão na frente dele. Porém, ele pode fazer esse movimento e ele captura a peça do adversário. Então a captura dele é sempre na diagonal, né? Um termo novo que eu usei, captura, né? Captura é quando você pega a peça do adversário, né? Aqui, por exemplo, para a torre, eu posso fazer o movimento dela, eu fico na posição da peça e capturo aquela peça do adversário. Agora vamos montar as peças no tabuleiro. A primeira peça a ser colocada são as torres. As torres, elas ficam nos cantos do tabuleiro. Deixa eu colocar isso para cá. Em seguida, são colocados os bispos. Em seguida, os cavalos. A rainha preta fica na casa preta e a rainha branca na casa branca. E colocamos o rei na última casa. E a fileira da frente são formadas pelos peões. Eles são a linha de frente da batalha. Esse foi um pouquinho do xadrez. Se você quiser conhecer mais, fica ligado que eu vou mostrar as jogadas e como você faz para ser um bom enxadrista.